Obrigado a todos que têm orado e que têm contribuído e que têm participado dos cultos aqui, para que as portas do Senhor, da Igreja do Senhor, se mantenham abertas nesse lugar. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo 2. Obrigado às irmãs que estão cuidando das crianças nesse momento do culto, que bonito, parabéns. Tiago, capítulo 1, versículo 2. A carta de Tiago foi a primeira carta a ser escrita, a primeira obra, o primeiro livro do Novo Testamento. Foi escrito na década de 40 do primeiro século, 44, 45 mais ou menos, depois de Cristo. Todo o Novo Testamento, ele foi concluído até o ano 100. Isso significa que num espaço de 55 anos, os 27 livros do Novo Testamento foram escritos. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Então, o primeiro livro foi escrito mais ou menos no ano 45. E o último livro, o Apocalipse, não passou do ano 100. Isso significa, então, que num período de 50, 55 anos, 27 livros do Novo Testamento foram escritos. Muito bem. Mais ou menos, quando foi que surgiu o primeiro livro do Novo Testamento? 45 depois de Cristo. E quando surgiu o último livro do Novo Testamento? 100 depois de Cristo. Então, todo o Novo Testamento demorou apenas 55 anos para ser escrito. Vejam bem, irmãos, muitas coisas do Novo Testamento primeiro surgiram tudo escritos, ou primeiro foi tradição oral e depois escrito? Tradição oral, depois escrito. A mesma coisa com o Antigo Testamento. Primeiro surge a tradição oral, cerca de 1400 antes de Cristo, até mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele acontece entre 1400 e 400 antes de Cristo. Quanto tempo? Quantos anos? 1000 anos. Então, enquanto que o Antigo Testamento demora 1000 anos para ser produzido, o Novo Testamento demora quanto tempo? 50, 55 anos. Parabéns. Nota 10 para os irmãos. Então já. E o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito, que nós temos conhecimento, chama-se Carta de Tiago. Esse Tiago, há vários Tiagos na Bíblia. Esse Tiago era o irmão de Jesus. E ele era também o líder da igreja primitiva. Paulo cita Tiago como líder na carta aos Gálatas, no livro de Atos dos Apóstolos. Tiago era o líder. Tiago não era crente. Mas quando Jesus, o irmão dele, ressuscitou, diz-nos a Bíblia que, lá na carta de Paulo aos Coríntios, que Jesus apareceu para Tiago. Acreditamos que com essa aparição, Tiago se converteu. E Judas também. O Judas que está na Bíblia, que é escritor, era irmão de Jesus também. Mas Tiago se apresenta não como irmão de Jesus e não como líder da igreja. Ele se apresenta como servo de Deus e servo de Jesus Cristo. E aqui no versículo 2, ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Em algumas Bíblias está várias.
Em outras está diferentes. Quem é que tem diferentes aí? Como é que está na sua Bíblia? Várias. Várias. Ninguém tem diferentes? Ninguém tem diferentes. Tudo bem, não tem nenhum problema. Bem, então ele diz, tende grande gozo. Grande, em algumas Bíblias está alegria. Alguém tem alegria? Alegria. Gente lá em cima, o irmão Paulo levantou a mão. Muito bem. Mas gente aqui embaixo levantou a mão também. Então, grande alegria. Então, quando cairdes em várias tentações, em alguns lugares está provações. Provações? Ótimo. Provações, tentações, a palavra no grego permite tudo isso. Dificuldades, problemas, sofrimentos. Todas estas traduções são possíveis. A primeira coisa que eu gostaria de sublinhar nesse versículo é que a palavra alegria, né? Você deve ter grande alegria quando cairdes. Eu gosto de quando. Em algumas Bíblias está se cairdes. Tem alguém que está se cairdes aí ou não? Nenhuma tem? Nenhuma tem. Que bom. Essa tradução quando está boa. Então, quando cairdes em várias tentações. Primeira coisa que eu gostaria de explicar para os irmãos é que nós não temos como interpretar esse texto literalmente. Como assim? Você não fica alegre quando você cai em provação, em tentação. Então você precisa compreender esse texto não literalmente. Essa é a proposta. Você não pode compreendê-lo literalmente. Há vários textos na Bíblia que você não pode compreender literalmente. Vários. Jesus disse, se você não beber o meu sangue e não comer a minha carne, você não tem parte comigo. Você pode interpretar isso literalmente? Não, impossível. Não é verdade? Paulo disse que a rocha de onde saía a água, aquela rocha, Paulo diz na carta dele, era Cristo. Tem como interpretar isso literalmente? Não. É no sentido figurado. No sentido figurado. Cristo é que alimenta o seu povo. Cristo é que sustenta. Cristo diz, eu sou a água. Vinde a mim, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Literal ou metafórico? Metafórico, não pode interpretar literalmente. A mesma coisa aí. Você deve ter grande alegria, grande gozo, grande prazer quando você for tentado, quando você for provado, quando você tiver dificuldade. Não pode ser literalmente. Você tem grande alegria, grande prazer, grande felicidade por causa dos resultados. Por causa dos frutos da provação. Por causa daquilo que pode acontecer com você ao longo das provações e das dificuldades. As dificuldades e as provações, em si, elas não são fonte de alegria, de gozo, são fonte de tristeza, de dor. Então, a primeira coisa que eu gostaria que os irmãos compreendessem é isso. Porque se nós nos alegrássemos, se nós ficássemos felizes com o sofrimento, seríamos masoquistas. Jesus disse, abençoados são vocês, felizes são vocês, benditos são vocês, quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, porque grande é o vosso galardão. Então, nós ficamos felizes, somos abençoados, não por causa do sofrimento, mas por causa do galardão do céu, da recompensa. Daquilo que produz. Os irmãos estão entendendo? É esse sentido. Uma mãe, quando está prestes a dar filho, um parto natural, ela sofre ou não sofre? E a alegria está no sofrimento dela? Está naquilo que vai produzir, o bebê que vai nascer. Sim ou não? Não é isso mesmo? Ela não tem alegria no sofrimento. Ela tem alegria no resultado, a
causa do sofrimento, o que produz o sofrimento, que é o bebê que vai nascer, o filho que vai nascer. Então a primeira coisa importante é isso. Irmãos, ler a Bíblia é bom. Melhor ainda é saber lê-la. Saber lê-la. Saber interpretá-la. Muito importante. Muito importante. Podemos ler a Bíblia e tomarmos caminhos errados, pensarmos coisas erradas de nós. Eu não consigo me alegrar quando a pessoa me coloca na prisão por causa do meu testemunho de Cristo. Não consigo me alegrar quando a pessoa coloca um prego aqui na minha mão e bate. Como é que eu vou me alegrar com isto? Será que Deus está querendo que eu seja falso? Que eu seja mentiroso? Me alegrar por causa daquilo que o sofrimento pode produzir em mim. Dificuldade pode produzir em mim. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de colocar para os irmãos. A segunda coisa é, esse quando é muito importante nesse texto bíblico. Se seria diferente. Quando é certo. Certo. Olha, é impossível viver sem tentação. É impossível viver sem provação. É impossível viver sem dificuldades. É impossível viver sem sofrimento. Mentira ou verdade? Verdade. Possível. Possível isto. Então, o que o apóstolo está escrevendo, o que Tiago está escrevendo é isso. Olha, meus irmãos, quando vocês tiverem dificuldades, sofrimentos, problemas, provações, quando algum judeu perseguir vocês naquele tempo, né? Quando um soldado romano te perseguir, fiquem tristes, não. Pensem no resultado dessa perseguição. Pensem nisso. No que vai gerar. Tiago, o irmão de Jesus, estava tentando ensinar as igrejas, os crentes, as igrejas de Cristo, a nós ainda hoje, que se no meio do sofrimento nós perseverarmos, nós não testemunharmos falsamente, Deus será honrado. Jesus Cristo será glorificado. Nós cresceremos. Nós não seremos o mesmo depois do sofrimento, depois da provação, depois da tentação. Então, o que Tiago está nos ensinando é o seguinte, olha, vocês podem ter alegria no sofrimento por causa dos resultados, do produto, do que vai nascer em vocês por causa do sofrimento. Isso é que é importante. Então nós precisamos, o que Tiago está querendo que os crentes saibam? Aprendam como sofrer. Como sofrer. Eu não vou perguntar quem nunca sofreu aqui, porque se alguém levantasse a mão, seria uma vergonha para essa pessoa. Porque é impossível alguém passar nesta vida sem dificuldades, sem tentações, sem provações, sem sofrimento. Impossível. Mas a ideia é a seguinte, que eu preciso aprender a sofrer, preciso aprender a passar pela tentação, passar pela provação de maneira correta, como Cristo, o meu mestre, o meu professor, o meu Salvador, o meu Senhor, o meu caminho. Preciso isso, preciso aprender isso. Isso é que é importante.
Meus irmãos, jovens que estão aqui, pais que estão aqui, Samuel, que é o mais jovem talvez daqui, né? Tem a Alice aqui também, não é verdade? Temos Letícia, temos a filha da irmã Estela também, né? A irmã Laura, temos o Paulo lá em cima também, e os pais e os avós aqui. Nós precisamos, adultos e jovens, porque não pode ser para os jovens só não, nós adultos precisamos aprender. Se eu não aprendi até hoje, hoje é o dia de aprender. Aprender o quê? A sofrer. Aprender a sofrer. Você está sofrendo em casa? Com seu cônjuge? Tem que aprender a sofrer, ué. Está aprendendo, está sofrendo lá com seu filho, com a sua filha? Tem que aprender a sofrer com ele. Está sofrendo com seu pai, com a sua mãe? Você tem que aprender a sofrer. Sem sair do caminho. Quem é o caminho? É Cristo. Cristo. Sem sair do caminho. Sem falar palavrão. Sem agir com violência. Violência verbal. Violência física. Você tem que aprender a sofrer como Cristo. Você pode suar gotas de sangue, chorar, como Jesus suou e sofreu. Mas você precisa ficar no caminho. Falar com sabedoria. Agir com sabedoria. Fazer silêncio. Fazer-se de cego e de mudo. Como Jesus fez diante de Pilatos, que fez perguntas tolas para Jesus. Jesus fez silêncio. Quando um soldado bateu na face de Jesus e outros cuspiram, ele ficou quieto. Não existe na Bíblia um servo de Deus que não tenha sofrido. José sofreu pouco ou muito? Muito. Em Gênesis. Daniel, lá na Babilônia, cova dos leões, Sadraque, Misaque e Abednego. Jeremias, o profeta, que foi colocado num buraco. Sofrimentos. Estevão, e assim vai indo, a igreja de Cristo. Mas, meus irmãos, não pensem que quem não é de Cristo não sofre também. Todos nós sofremos, todos. Porém, nós sofremos com Cristo. E sofremos para Cristo, para a honra e para a glória dEle. Para revelar a luz dEle, o caráter dEle, e para mostrar para o mundo que nós somos de Cristo. Alguns sofrem porque tem escassez de dinheiro, não tem recursos financeiros suficientes. Outros sofrem por causa da enfermidade. Outros sofrem por causa de relacionamento. No trabalho, em casa, na rua, na igreja. O apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, está nos ensinando a importância de aprendermos o que hoje? A sofrer. É difícil ou é fácil aprender a sofrer? Difícil. As pessoas não gostam de sofrer. Está certo. Mas precisa o quê? Precisa aprender. Aprender. Eu acredito que o irmão Guto, que é professor de karatê, o irmão Alex, que é professor de karatê, poderiam falar isso aqui, que um bom atleta precisa aprender a sofrer. Não é isso mesmo? Tem que sofrer. O irmão Charles, que participa, machuca, cansa, dói, não é isso mesmo? Tem todas essas coisas. Precisamos aprender isso.
ensinar isto, que a vida é isto. Há pessoas que não amadurecem porque não sabem sofrer. Elas só querem prazer. Nós vivemos num mundo hedonista, que vive em busca de quê? De prazer. Eu quero que me dê prazer, na verdade. Eu já falei para os irmãos que se nós colocarmos... Eu estava pensando em colocar um título para o sermão de hoje. Venha aprender a sofrer. Alguma coisa assim. Nós não convidaríamos muita gente para assistir o culto hoje, não é verdade? Hoje vai ser sobre lições sobre o sofrimento. Venha. Imagina bem. Agora você fala, hoje vai ser churrasco livre com bebida à vontade. Mas isso, eu estou dentro, não é verdade? Pode contar comigo. Né? Pode contar comigo. Pode contar comigo. Então, o nosso irmão Tiago, ele diz, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Versículo 3, por favor. Sabendo que a prova da vossa fé, o que é a prova da vossa fé? Qual é a palavra que substituiria a prova da vossa fé que nós vimos no versículo anterior? O sofrimento. E qual é a palavra que estava lá no versículo anterior que substitui isto? As tentações, as provações, não é isso mesmo? Sabendo que as provações, a prova da vossa fé, as tentações, elas vão produzir o quê? A paciência. Vou ser paciente, vou ser perseverante, vou ter paciência para conseguir. Você quer fazer faculdade? Você quer terminar o ensino médio? Você quer aprender um idioma? Você precisa aprender a sofrer. Levantar cedo para estudar. Dormir tarde estudando. Precisa. Você quer perder quilo? Você precisa colocar um zíper na sua boca. Não é verdade? Não é verdade? E dormir com fome. É fácil ou é difícil? Difícil. Mas se você come desde quando você acorda até quando você vai dormir, como é que você vai perder peso? Então, sofrimento é importante em todas as áreas, em todas as áreas. Em todas as áreas. Todas as áreas. Quando eu estava fazendo seminário, nós não tínhamos muito dinheiro, tínhamos pouco dinheiro. Eu dividia o almoço todos os dias com meu colega Hudson. Todos os dias. Era magro e dá pena, na verdade. Não tinha dinheiro. Comprávamos uma quentinha e dividimos no meio. Às vezes nós jantávamos, às vezes não jantávamos. Tudo isso era o quê? Provação, irmãos. Provação. 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 Então, Tiago diz, sabendo que a prova da vossa fé, estou com a fé provada, vou continuar firme. Essa fé é no sentido firme em Cristo, firme nos meus propósitos, firme nos meus objetivos, vou permanecer firme. Essa firmeza vai produzir a paciência. Vou ser paciente. Não vou me desesperar. Há poucos dias eu li uma história de uma senhora que estava num supermercado com a sua filhinha, de 2, 3 anos, talvez. Quantos anos você tem, Alice? Quantos anos você tem? 4 anos, mais ou menos da idade de Alice, 4 anos. Talvez um pouco menos. Mas essa criança não era como Alice, não, bem comportada. Essa criança estava no supermercado chorando, gritando, esperneando. E essa senhora, empurrando o carrinho, dizendo, Helena, acalme-se. Logo estaremos em casa. Tenha paciência, Helena. A gerente do supermercado chegou perto da senhora e falou assim, minha senhora, a senhora tem que tomar uma posição mais firme com Helena. Desse jeito não está surtindo efeito. A senhora olhou para
para a gerente do caixa, do supermercado, e disse: mas a Helena sou eu. Então, você tem que falar para você mesmo: paciência, paciência, Washington, paciência. Logo vamos chegar ao nosso destino. Paciência, não se apresse, vamos com calma. Tem que ter essa postura, né, de paciência, gerar a paciência. Então, se nós tivermos esta fé, esta paciência, o que vai produzir? Versículo seguinte. O que diz o texto? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar. Tem gente que, por falta de perseverança, na provação, nas dificuldades, nos problemas, nas tentações, não tem paciência, é impaciente, não é perseverante, não é constante, nunca é maduro, nunca amadurece, nunca se completa. É sempre um bebê que precisa de ter prazer, a chupeta, para ficar quieto. Uma bala. Então nós precisamos olhar para Jesus, que é o exemplo maior. Eu compartilhei com a mídia duas fotos. Queria que passasse a primeira foto da lagarta. Isto, olha só. Eu queria trazer um vídeo que mostrava as contrações da lagarta, a dor dela, o momento que ela vai sofrendo, ela vai se desfazendo do ser velho, da lagarta, para tomar posse do novo ser, de algo mais belo, mais bonito, que não apenas fica rastejando, mas alça voo lindo, cujas ações, os movimentos são lindos e fantásticos. É a segunda foto. A gente que, por não saber sofrer, por não saber passar para provas, tentações, dificuldades, vive sempre como lagarto. Nunca se transforma, nunca alcança a perfeição, a plenitude, nunca alça voo. Mas Deus quer ensinar você a lidar com o sofrimento, a lidar com as dificuldades, em casa, na igreja, no trabalho, na rua, no mundo. Lidar com sabedoria, lidar com paciência. E a cada provação, a cada tentação, vai surgir um novo ser, mais bonito, no falar, no agir, no relacionar. Deixa de ser feio, seja mais bonito, e que a beleza de Cristo possa ser vista em você, porque Ele é o nosso exemplo, o nosso modelo. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus. Pastor Moisés, pode orar por nós, pastor? Por favor, querido. Curve sua cabeça nesse momento, meu querido. Amado Deus e Pai, levantamos na nossa voz nesse momento, Senhor, e aprendemos tanto com essa mensagem, Senhor. Quanta coisa aprendemos com a aprovação, e quanto a aprovação ela nos produz paciência, Senhor, perseverança, Senhor, naquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer, Pai. Amém. Que o Senhor venha nos direcionar e que possamos suportar de fato as provações, Senhor, crendo que o Senhor vai nos levar
a um nível, Senhor, de profundidade muito maior diante da Tua palavra, diante de tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Assim como a borboleta alça voos, Senhor, que possamos assim, Senhor, ser maduros, cristãos maduros, Senhor, que estão produzindo bons frutos, boas obras, Senhor. Amém. Que possamos crescer não só em estatura, mas graça e conhecimento da Tua palavra, Senhor, e não apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, atuantes, Senhor, que possamos revelar, Senhor, o Teu poder, a Tua glória através das nossas atitudes na vida dos nossos irmãos, Senhor. Sim. Fica conosco, abençoa a nossa igreja, o nosso pastor, que isso possa nos direcionar a caminhar, a fazer a Tua vontade todos os dias das nossas vidas, Senhor. E que possamos suportar as dificuldades, as provações, as dores, os sofrimentos em prol do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.